Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Mais de 32 mil pessoas sofreram algum tipo de lesão em acidentes de trânsito nos primeiros 6 meses do ano no estado de São Paulo. A distração com o uso do celular ao volante é um dos principais agravantes. As câmeras registraram o momento do acidente. A mulher atravessa fora da faixa, na diagonal, e acaba atropelada. Por outro ângulo, dá para ver quando a motorista faz a conversão e atinge a pedestre. Dá para perceber que a motorista não chega a frear. A condutora prestou socorro. A vítima sofreu uma fratura no braço e precisou passar por cirurgia. Você vê um ente querido seu tendo o corpo lançado longe por um carro, né, por um impacto de um carro no corpo dela. A partir desse acidente, a gente está se sentindo completamente vulnerável no trânsito de São Paulo, né? Segundo o levantamento do Jornal da Record, com base em dados do Portal da Transparência da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, de janeiro a junho deste ano, foram registrados mais de 32 mil acidentes de trânsito no estado, quase 10% a mais do que no mesmo período do ano passado. Vários fatores contribuem para os perigos no trânsito, desde as condições das ruas, avenidas e estradas, a falta de sinalização e até o comportamento de pedestres, ciclistas e motoristas. Inclusive, especialistas afirmam que a falta de atenção é hoje a principal causadora de acidentes, principalmente com o celular. No primeiro semestre do ano, foram aplicadas mais de 88 mil multas a motoristas que dirigiam usando o celular no estado de São Paulo. Infração considerada gravíssima. Perito há cerca de 20 anos, Márcio já investigou mais de 16 mil acidentes de trânsito. Segundo ele, a maioria aconteceu por distração. A distração, em especial com o celular, nós entendemos que é a doença do século voltada ao acidente de trânsito. A perícia ajuda a evitar novos acidentes. E a tecnologia é uma importante aliada para mostrar o que deve ser feito para deixar as vias mais seguras. Muitas vezes a necessidade de ter um semáforo, uma lombada, um redutor de velocidade. Então são elementos extraídos de uma perícia, de uma investigação, elementos técnicos que te levam a uma ação corretiva para redução de acidentes. Veja agora outros destaques do dia. Escolas de São Paulo tiveram mais de 500 ocorrências com drogas em pouco mais de 2 anos. Polícia faz operação contra grupo que desviou 2,5 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. Desemprego cai para o menor patamar no segundo trimestre em 9 anos. Agências de risco melhoram nota do Brasil e ministro da Fazenda diz que sobra espaço para a queda dos juros. Ministro Alexandre de Moraes suspende todos os processos de revisão de aposentadorias. Putin diz que aceita acordo de paz, mas exige que a Ucrânia entregue territórios ocupados. Na série especial, exclusivo, a chegada à Itália dos refugiados resgatados no Mediterrâneo. Oferecimento: Bradesco, não anote senhas no seu celular. O desemprego registrou queda no segundo trimestre do ano. A taxa de desocupação no país foi de 8%. É a menor para o período nos últimos 9 anos. Neste restaurante de comida tailandesa no Rio de Janeiro, todo mundo é recém-contratado. A filial é nova, abriu em maio e já empregou dezenas de pessoas. Cada meia hora que você verificava o e-mail, 50 novos currículos, 100 novos currículos, acho que a gente passou de 1.400 currículos para preencher 31 vagas. Guilherme é garçom. O jovem de 22 anos estava sem trabalhar e agora faz parte de uma parcela que cresceu no Brasil no último trimestre. A de pessoas que voltaram ao mercado de trabalho. Estava desempregado, tirei um ano para estudo, né? E desde que eu entrei aqui eu tenho ganhado muita experiência, principalmente na área profissional quanto na social. Com a taxa de ocupação subindo, o desemprego no Brasil caiu e chegou a 8%. Esse é o menor nível para o segundo trimestre em quase uma década. Durante esse período, quase 800 mil pessoas deixaram o grupo que estava sem trabalho. Com o mercado aquecido, caiu também a taxa de desalentados. São aqueles que tinham desistido de procurar um emprego.
Hoje são 3.700.000 pessoas nessa situação. Uma queda de 5% em relação ao primeiro trimestre de 2023. A queda no número de desalentados certamente está associada com uma melhora na oferta de empregos. Você tem hoje mais empregos, portanto isso anima as pessoas a buscarem um trabalho. Mesmo com os sinais de fôlego do mercado de trabalho, o Brasil ainda tem mais de 8 milhões de pessoas em busca de oportunidades. E assim como o Guilherme, de uma vida nova. Essa experiência vai ser muito boa para mim, para mostrar como vai ser um dos meus primeiros empregos, mostrar como que foi o meu crescimento, né? Um dos chefes do PCC foi morto hoje numa grande operação policial em Guarujá, no litoral de São Paulo, desencadeada após o assassinato de um soldado. Patrick Reis, da Rota, grupo de elite da Polícia Militar, foi baleado durante um patrulhamento. Ele foi enterrado hoje. 2 pessoas foram presas. Uma clínica veterinária clandestina foi fechada em Lusiânia, Goiás, depois que animais foram encontrados sem acesso a água e comida. Uma médica veterinária foi presa. Foram enterrados hoje os 8 trabalhadores mortos numa explosão num silo de milho em Palotina, no Paraná. 7 vítimas eram haitianas e uma brasileira. Um funcionário da cooperativa ainda está desaparecido embaixo de toneladas de grãos. Depois de 2 dias, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio que atingiu a Serra do Japi, na região de Jundiaí, em São Paulo. Ainda não há estimativa da área destruída. A polícia concluiu a investigação do caso da criança que foi mantida numa área cercada com grades numa creche municipal de Sorocaba, interior paulista. A funcionária que cuidava do menino não vai responder por maus tratos. De acordo com o delegado, ela submeteu a criança a vexame ou constrangimento, o que também é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O fato aconteceu no fim de maio, mas as imagens só começaram a circular na internet um mês depois. Uma criança, na época com 2 anos e 9 meses, que chorava muito e chamava pela mãe, foi gravada em um cercado. O caso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar e da polícia, que abriu inquérito para investigar o caso. Durante a investigação, que durou 2 meses, 14 pessoas foram ouvidas, entre diretores, professores da escola, auxiliares e também a vizinha que fez o vídeo e a mãe do garoto. Segundo a polícia, além dos relatos detalhados, o trabalho da perícia, que fez uma reconstituição de tudo o que aconteceu naquele dia, foi indispensável para esclarecer o caso. Quando ela teve aí então uma segunda crise de choro por conta do brinquedo que quebrou, essa auxiliar se propôs a ajudar a outra auxiliar, que é a responsável pela turma dela, em tentar fazer com que o choro cessasse. As investigações mostraram que a criança ficou dentro do banco de areia, com e sem a funcionária, por cerca de 7 minutos e em nenhum momento foi trancada. A mulher conversava com o menino do lado de fora, mas as imagens de celular não mostram a cena. Nenhuma marca de agressão ou violência foi registrada no menor. Crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a submissão da criança a vexame e constrangimento, né? Ele será remetido ao Juizado Especial Criminal. Eu estou falando de um crime que tem uma pena prevista de detenção de 6 meses a 2 anos. É muito prematuro eu afirmar qualquer coisa. Então, o que eu posso afirmar e trazer para vocês é o quê? É o como os fatos ocorreram. A família do menino não se pronunciou sobre a conclusão do inquérito. Já a Prefeitura de Sorocaba diz que a servidora segue afastada. O nome dela não foi divulgado pela administração municipal. Hoje, 2 agências de classificação de risco melhoraram a nota de crédito do Brasil. E o ministro da Fazenda aproveitou para reforçar publicamente que há espaço de sobra para a queda dos juros. Assunto para Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Olá, Fara, boa noite. Está chegando a hora da reunião do Copom, lá no Banco Central, que vai decidir os juros, não é isso? Exatamente isso, Cris. Será no começo de agosto a definição da nova Selic e também existe uma expectativa muito grande por parte da área econômica e de setores produtivos. Uma boa noite para você, Cris, Celso e a todos que nos acompanham.
Para o ministro Fernando Haddad, o cenário econômico permitiria uma queda razoável da Selic. Aqui em Brasília, o presidente Lula recebeu hoje o presidente eleito do Paraguai no Palácio da Alvorada. Cumprindo a agenda na residência oficial da Presidência da República, o presidente Lula se recupera bem do procedimento que fez na quarta-feira para reduzir dores no quadril. O presidente tratou com aliados as possíveis mudanças na esplanada dos ministérios para aumentar a base de apoio no Congresso. A reforma ministerial começa na semana que vem e já tem a primeira posse agendada, a do novo ministro do Turismo, Celso Sabino, na próxima quinta-feira, atendendo à demanda do União Brasil. Lula também recebeu na Alvorada o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña. Numa rede social, o presidente afirmou que eles conversaram sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul, além da necessidade de engajamento entre os dois países. Peña comentou o encontro com Lula ao deixar a residência oficial. Temos discutido temas de cooperação na área de segurança, cooperação na área econômica, passos fronteiriços, melhorar a cooperação na áreas de investimentos. Falamos também o acordo de Itaipu, que vai começar a negociação 13 de agosto. A intenção tem uma visão geral, qual é o rol que vai cumprir Itaipu nos próximos 50 anos. O presidente Lula também busca agilizar a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara. Fontes do governo afirmaram ao jornalismo da Record TV que, em conversa por telefone, o presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu a Lula votar o conjunto de regras fiscais na casa até 9 de agosto. As medidas econômicas renderam ao governo mais uma boa notícia hoje. A agência Austin Rating elevou a nota de crédito do Brasil de estável para positiva, o que melhora a imagem do país para investidores internacionais. Esta foi a terceira agência a elevar as perspectivas para o Brasil. Mais cedo, a agência DBRS Morningstar já havia apontado elevação de patamar, depois da agência Fitch, uma das mais importantes do mundo, também subir a nota do Brasil na quarta-feira. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender um corte na taxa básica de juros pelo Banco Central. No começo do ano, a pergunta era se o juro ia cair. Depois passou a ser quando o juro ia cair. E agora é quanto o juro vai cair. Eu estou dizendo que existe muito espaço para corte. Mas quem vai definir é o Banco Central. Nós temos agora 2 novos diretores que estão levando informações, percepções, que podem auxiliar o colegiado a se manifestar. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra um grupo que desviou R$2,5 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão no Pará, Maranhão, Distrito Federal e em São Paulo. 3 pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e de droga. Os agentes ainda apreenderam 5 carros e R$33 mil em dinheiro. As ações dos criminosos foram identificadas pela equipe de segurança da própria Caixa Econômica Federal e repassadas à polícia. A operação Usuário Bloqueado percebeu que os criminosos conseguiam transferir valores para outras contas com facilidade, graças à participação de funcionários do banco. Até agora foram identificados 842 registros de fraudes. Somados, os desvios chegam a R$2,5 milhões. E as possíveis lideranças estão mesmo no estado do Pará. Inclusive, 2 gerentes foram afastados, 3 pessoas que prestavam serviço dentro da agência bancária também foram afastadas da atividade pública por ordem judicial na data de hoje. Segundo a polícia, as fraudes aconteceram entre janeiro de 2021 e março do ano passado. Os suspeitos são investigados por lavagem de dinheiro, organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, além de inserção de dados falsos em sistema de informações. Em nota, a Caixa Econômica Federal disse que aperfeiçoa constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias para evitar fraudes. A defesa de Jair Bolsonaro disse que vai buscar medidas judiciais após o vazamento de movimentações financeiras do ex-presidente. Bolsonaro teria recebido mais de R$17 milhões via Pix, mas ele garante que o dinheiro veio de doações de eleitores. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro também teve as informações financeiras vazadas.
As informações foram produzidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a pedido da CPI que investiga os atos de 8 de janeiro. Com o pedido, o COAF quebrou os sigilos bancário e fiscal do tenente-coronel Mauro Cid. Os integrantes da comissão voltam a se reunir na semana que vem e acreditam que os dados podem dar um novo rumo às investigações. Por outro lado, a defesa de Mauro Cid alega que todas as movimentações financeiras dele são legais e já foram esclarecidas à Polícia Federal. De acordo com o COAF, em 10 meses, entre julho do ano passado e maio deste ano, Mauro Cid movimentou 3.750.000. A conta dele recebeu R$1.600.000. Os saques somam mais de 2.100.000. O salário do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, como tenente-coronel do Exército, é de cerca de R$26.000, sem contar os descontos. Para o COAF, há indícios de movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, atividade econômica ou ocupação profissional. Segundo o órgão, os valores elevados poderiam indicar tentativa de fraude fiscal ou ocultação de patrimônio e constituir indícios do crime de lavagem de dinheiro. Entre as movimentações apontadas está a remessa de R$367.000 para os Estados Unidos. E entre as pessoas que mais fizeram transações financeiras com Mauro Cid está Luiz Marcos dos Reis. O sargento foi subordinado de Cid e também está preso desde 3 de maio por suspeitas de falsificar cartões de vacina. A movimentação entre os dois foi de cerca de R$80.000. O COAF ainda apontou cerca de R$17 milhões de movimentação via Pix na conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o próprio Conselho já diz que os recursos podem ter relação com as vaquinhas feitas por apoiadores para o pagamento de multas eleitorais. Fontes ligadas ao ex-presidente também confirmam que o dinheiro tem como origem a doação de eleitores. O vazamento de informações fiscais irritou Bolsonaro e aliados. Eles defendem uma investigação sobre quem permitiu o acesso aos dados sigilosos. Mais um vazamento criminoso, não sabemos se foi do COAF ou da CPMI. E por quê? Já que a CPMI não quebrou os meus sigilos. Então, os advogados estão mergulhados em cima disso para nós buscarmos uma ação na justiça para punir os vazadores. Nessa sexta-feira, Jair Bolsonaro e Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente, foram multados em R$110.000 pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Corregedor-Geral Eleitoral considerou que eles descumpriram a decisão de retirar das redes sociais imagens das comemorações pelo bicentenário da independência e que foram usadas como propaganda eleitoral. Você acompanhou as principais notícias do dia direto aqui de Brasília. Voltamos a São Paulo, ao nosso estúdio, com Cris e Celso. Obrigada, Fara. Estamos nos últimos dias do mês mais quente da história do planeta. Aqui no Brasil, além do calor, a chuva também foi motivo de preocupação em julho. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Que situação cada vez mais complicada, né? Exatamente, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Grande parte do Brasil, especialmente a metade norte, teve pouca chuva em julho. Apenas a região sul. E estas áreas em azul aqui do mapa receberam mais água que o normal. Neste momento, uma frente fria na altura de São Paulo deixa muitas nuvens carregadas. Ela avança muito rápido e chega até o sul da Bahia neste sábado. A chuva atinge toda a faixa leste entre o Paraná e o Espírito Santo. Tem previsão de chuva leve também no litoral do Nordeste e no extremo norte do país. Atrás da frente fria vem o ar polar, que esfria tudo. Tem chance de geada logo cedo no Rio Grande do Sul. Em Curitiba, máxima de 14 graus. Em Vitória, faz até 30. No Recife, 29. Em Palmas, até 36. Porto Alegre amanhece com nevoeiro denso. O sol aparece à tarde e a temperatura não passa dos 16 graus. Em Goiânia, dia ensolarado e seco com 31. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, chuva e sol com máximas de 19 e de 23 graus. No Tempo Delivery, nós temos o pedido do Adonias, que é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Oi, Adonias, boa noite. Olha, a frente fria aumenta as nuvens aí na sua região, mas não deve provocar chuva. No sábado faz até 30 graus. No domingo, 29 e aí na segunda, esquenta de novo. A Adriana diz que está muito quente em Alta Floresta do Oeste, Rondônia. E olha só,
Adriana, o calor segue forte por aí, viu? Termômetros com pelo menos 35 graus nos próximos dias. Não deve chover tão cedo. Então, cuidado com atividades ao ar livre e hidrate-se bastante. Faça como eles, peça a previsão personalizada aqui no Tempo Delivery. Pelas redes sociais, basta utilizar a hashtag #VocênoJR. Cris, Celso, bom fim de semana. A você também, Lidy. Obrigado, Lidy. Ainda hoje, exclusivo. Escolas registram mais de 500 ocorrências com drogas em pouco mais de 2 anos em São Paulo. Ainda hoje, na série especial, o que pensam os refugiados na chegada à Itália. A investigação sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes revelou o alto padrão de vida que os principais suspeitos mantinham. O patrimônio inclui mansões e carros de luxo incompatíveis com a renda deles. 2 casas no Rio de Janeiro, uma delas num condomínio de frente para o mar. Carros blindados e viagens internacionais. Mesmo com um salário de R$8 mil, o sargento reformado da PM, Rony Lessa, levava uma vida acima dos padrões. Ainda havia um terreno em Angra dos Reis, cidade no litoral sul do Rio. Élcio de Queiroz, motorista que participou do crime, contou na delação premiada que notou um crescimento do patrimônio do então amigo após os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Teve a situação do terreno dele de Angra dos Reis. Aí eu falei com ele, cara, em vez de fazer tua casa, tá gastando dinheiro no governo, tá fazendo casa de praia, podendo fazer tua casa. Ele falou, cara, eu tenho dinheiro para fazer essa casa e fazer a atividade da Barra. Ainda segundo a delação premiada, Rony Lessa planejava construir uma mansão de 2 andares em Angra dos Reis. O terreno vai a leilão em agosto e o dinheiro será usado para quitar dívidas do condomínio, IPTU e também para indenizar as famílias de Marielle e Anderson. O valor inicial do pregão é de mais de R$500 mil. Os investigadores também estranharam as contas do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, preso na segunda-feira por participação no crime. Em 2019, um ano após a morte de Marielle, Suel movimentou cerca de R$1 milhão, valor incompatível com o salário de R$10 mil como bombeiro. No depoimento, Élcio afirma que Suel e Lessa eram sócios na exploração de serviços de TV a cabo, atividade associada à milícia. Exatamente, era com o Maxwell, ali na área do Rocha Miranda. E no caso ali a parte do Rony é mais para dentro da comunidade do Jorge Turco ali, mas é uma parte do Maxwell, ali é só uma parte que era do Rony. A inflação medida pelo IGPM fechou em queda de 0,72% em julho. Foi o 4º mês seguido de recuo do índice, que reajusta a maioria dos contratos de aluguel. Em 12 meses, o IGPM acumula queda de 7,72%. É o percentual que deve ser levado em conta nos contratos de aluguel que vencem em julho. Ou seja, fica aí a dica de renegociar o aluguel com o proprietário. Arqueólogos encontraram destroços de um navio romano que naufragou há mais de 2.000 anos no litoral da Itália. A descoberta foi feita no mar Mediterrâneo, a 80 quilômetros de Roma. O navio estava a uma profundidade de 160 metros e carregado com jarros, que permanecem intactos. Equipamentos de alta precisão são usados para mapear o sítio arqueológico submerso. Em instantes, Alexandre de Moraes determina a suspensão de todos os processos que discutem revisão da vida toda das aposentadorias. Parentes denunciam desaparecimento de restos mortais de cemitério em São Paulo. 38 ônibus foram incendiados no país este ano. Daqui a pouco, no Jornal da Record, o desembarque do grupo de refugiados em solo italiano.
Muitos dependentes químicos tiveram o primeiro contato com a droga na adolescência, antes mesmo de terminarem os estudos. Em alguns casos, por influência de colegas e dentro das escolas. Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record mostram que foram registradas mais de 500 ocorrências com drogas em colégios de São Paulo em pouco mais de 2 anos. A luta contra a dependência é um esforço constante. Faz 2 meses que esta paciente de 21 anos saiu da 5ª internação para lidar com o vício que começou na adolescência. Quando eu tinha 14 anos, na onde eu morava, eu comecei a conhecer o álcool. Em questão de semanas, eu comecei a ter contato com a maconha. Com os colegas de escola, ela experimentou outra droga. Dentro da escola mesmo, eu conheci a cocaína. Para muitos adolescentes, começar a usar drogas é um jeito de entrar em uma turma, de dividir os mesmos interesses com outros jovens, de se sentir valorizado em um grupo. E os primeiros passos no caminho que pode levar à dependência não acontecem só em festas ou nas ruas. O contato com entorpecentes pode acontecer até onde os pais acreditam ser um lugar seguro, a escola. Segundo um levantamento exclusivo do Jornal da Record, via Lei de Acesso à Informação, de janeiro de 2021 a março deste ano, a polícia registrou 443 ocorrências de porte de drogas e outras 76 de tráfico em escolas de ensino fundamental e médio no estado de São Paulo. Nesta clínica, a maioria dos pacientes começou a usar entorpecentes na adolescência. Este especialista diz que os pais devem ficar atentos às mudanças de comportamento. Baixo rendimento escolar, pouco envolvimento com a família, a quebra de princípios e valores, valores e princípios distorcidos, má alimentação, dificuldade com o sono, mais envolvimento com a rua, querer ficar mais na rua, ficar mais com os amigos do que com a própria família, O uso de drogas, numa fase em que o corpo ainda está em desenvolvimento, tem consequências no futuro. Prejudica o poder de decisão, de tomada de decisões, colocando principalmente esses jovens, esses adolescentes, em comportamentos de risco. Se eu pudesse voltar no tempo, tudo que eu não faria na minha vida era experimentar qualquer substância que eu tenho meu humor. O primeiro uso ele vai acabar com tudo que você sonha. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou em nota que mantém um policiamento dedicado exclusivamente às escolas do estado e que trabalha junto às instituições de ensino para definir estratégias que conscientizem os estudantes sobre o uso de drogas. Familiares denunciam o sumiço de restos mortais de um cemitério na capital paulista. Eles dizem que a concessionária que administra o local fez exumações sem o conhecimento dos parentes. O irmão do Dene morreu em um acidente de moto em agosto de 2019. O corpo do policial civil foi enterrado neste cemitério na Vila Alpina, zona leste da capital paulista. Em agosto do ano passado, o comerciante que mora em Catanduva, interior de São Paulo, procurou o cemitério para agendar a exumação do corpo para cremação. Depois de viajar 400 quilômetros e comparecer ao local na data agendada, um grande susto. Falou, tem outra pessoa já enterrada no lugar do seu irmão. Não tem mais a lápide, não tem, o túmulo está todo remexido assim, mas também não tem identificação dessa pessoa que eles me falaram que poderia estar lá. A falta de organização e o descaso se repetem. O Antônio contratou um jardineiro para cuidar da manutenção do túmulo do pai que morreu em 2020. Segundo o funcionário público, a família tinha até maio deste ano para fazer a exumação do corpo. Antes do prazo vencer, veio a notícia que abalou a todos. Eles começaram a cochichar um com o outro, para lá e para cá. Olha, seu pai já foi exumado. Estou indignado. Isso é um desrespeito com minha mãe, comigo, com minha irmã, com a família. Com aquela família que também está lá sepultada, que nem sabe que abaixo dela tem um outro corpo. Não, eles não sabem. Desde o mês de março, os cemitérios de São Paulo passaram a ser administrados pela iniciativa privada. A cidade foi dividida em áreas e 4 empresas são responsáveis pela gestão do serviço em cada uma dessas regiões. A concessão é de 25 anos.
No mês de março, o cemitério da Vila Alpina passou a ser administrado por uma empresa privada. Segundo a polícia, desde então, pessoas estão comparecendo à delegacia para denunciar a concessionária. As famílias alegam que a administração tem feito a exumação de corpos sem o consentimento dos familiares e cobrado taxas abusivas pelos serviços funerários. São casos pontuais por enquanto, mas todos estão sob investigação. Existe o crime de vilipêndio ao cadáver, que você tem que respeitar os restos mortais. Nada mais é o respeito aos mortos. Também há casos de pessoas que pagaram o aluguel do ossuário para manter os restos mortais de parentes, mas descobriram que o mesmo espaço foi alugado para outra família. Nesse ossário que está alugado até 2026. Né? O cemitério não sabe o que fez, né? Retirou de lá da minha irmã, não sabe onde colocou, né? Colocou de outras 2 pessoas lá, entendeu? Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que todas as denúncias são apuradas e que a concessionária que administra o cemitério já foi notificada para que exerça seu direito à ampla defesa. A gestão municipal disse ainda que mantém constante fiscalização para que as empresas entreguem serviços de qualidade. Em nota, a concessionária que administra o cemitério disse que assumiu a direção há 4 meses e que todos os eventos citados na reportagem ocorreram anteriormente. Afirmou ainda que prestou todos os esclarecimentos aos parentes e que está à disposição das autoridades. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos que tramitam na Justiça sobre a revisão da vida toda das aposentadorias. A suspensão vale até o julgamento de um recurso do INSS e a análise deve ocorrer em plenário virtual entre os dias 11 e 21 de agosto. No ano passado, o STF já havia decidido pela validade da regra que pode beneficiar os pensionistas do INSS. Donald Trump é alvo de novas acusações sobre os documentos sigilosos que guardou em casa depois de deixar a Casa Branca. O ex-presidente americano teria mandado um funcionário, Carlos de Oliveira, apagar as imagens das câmeras de segurança do local. Carlos de Oliveira, responsável pela administração da mansão do ex-presidente americano, foi indiciado. Ele deve comparecer a um tribunal na segunda-feira para prestar depoimento. Donald Trump teria dado ordem para que Oliveira apagasse as imagens das câmeras de segurança do local. Na mansão, a Polícia Federal encontrou documentos secretos da época em que Trump foi presidente, o que é considerado ilegal. Os arquivos deveriam ter sido devolvidos assim que ele deixou a Casa Branca. Agora, Trump responde a 40 acusações por causa desses documentos, como alterar, destruir e ocultar evidências. As novas acusações incluem ainda um áudio gravado na mansão de Trump, aqui na Flórida. Em uma reunião sobre a edição de uma biografia, o republicano teria mostrado documentos confidenciais relacionados a possíveis ataques ao Irã. Mas o ex-presidente nega. Segundo a defesa de Trump, as novas acusações têm motivação política, já que ele é pré-candidato às eleições presidenciais do ano que vem. Nesta sexta, o ex-presidente disse que vai manter a candidatura, mesmo em caso de condenação. Veja a seguir, Putin diz que aceita acordo de paz desde que a Ucrânia entregue territórios ocupados. Navio de carga com mais de 3.700 carros a bordo está em chamas há 4 dias na costa holandesa. E já no próximo bloco, a emoção na chegada de refugiados à Europa. O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que está aberto a um acordo de paz para acabar com a guerra, mas a Ucrânia precisa entregar os territórios ocupados. A declaração foi dada durante a cúpula em São Petersburgo, na Rússia, que reúne representantes de 49 países da África. Líderes do continente africano pedem o avanço de um plano de paz e também a renovação do acordo de exportação de grãos com a Ucrânia, que foi rompido pela Rússia. Putin disse que a iniciativa merece atenção e será discutida, mas voltou a acusar que os Estados Unidos e a OTAN, a aliança militar do Ocidente, ameaçam a segurança da Rússia.
O presidente ainda reafirmou que o avanço nas negociações depende de Kiev aceitar as condições apresentadas. O governo ucraniano já deixou claro que não vai aceitar nenhum acordo de paz que inclua ceder territórios para Moscou. Neste momento, o exército de Volodymyr Zelensky avança para retomar regiões ocupadas pela Rússia. Os confrontos acontecem de forma intensa, com o uso de armas e equipamentos fornecidos por países do Ocidente. Um vídeo divulgado hoje mostra fuzileiros navais ucranianos avançando em uma vila na região de Donetsk, que havia sido tomada pela Rússia. Um navio de carga com mais de 3.700 carros a bordo está em chamas há 4 dias. O fogo teria começado na bateria de um dos quase 500 veículos elétricos que eram levados da Alemanha para o Egito. Ao menos uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas. Ainda não se sabe quantos carros foram danificados. A inflação dos Estados Unidos registrou 3% no acumulado de 12 meses até junho. No resultado até maio, o índice estava em 3,8%. De acordo com analistas, o recuo pode fazer com que o Banco Central americano volte a baixar a taxa básica de juros, atualmente no maior patamar em 22 anos. O líder dos mercenários da Rússia elogiou o golpe militar do Níger, que aconteceu na quarta-feira. E Evgeny Prigozhin ofereceu a ajuda do Grupo Wagner ao novo governo para controlar os protestos e garantir a ordem. Criminosos expulsaram passageiros que estavam num ônibus e atearam fogo ao veículo em Salvador. Este ano, 38 ônibus foram incendiados em todo o país e deixaram 13 mil pessoas sem transportes. O ônibus ficou atravessado em uma das principais avenidas de Salvador. As chamas assustaram quem passava pelo local. Sem saída, muitos motoristas foram obrigados a voltar. Segundo testemunhas, 2 homens armados interceptaram o veículo por volta das 5 horas da manhã e mandaram os passageiros descer do ônibus. Depois, atearam fogo e fugiram em um carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Com esse, já são 3 ônibus incendiados só nesta avenida de Salvador, em menos de 4 meses. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigados. E em nota, a Polícia Militar disse que intensificou as rondas no local para garantir a segurança da população. Os casos de vandalismo em ônibus se repetem em outros estados. No Rio de Janeiro, esta semana, traficantes colocaram fogo em 2 veículos em resposta a uma ação da polícia. Um levantamento da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos mostrou que um ônibus foi incendiado a cada 6 dias aqui no Brasil, só no ano passado. De janeiro a junho deste ano, foram 38 ônibus alvo de criminosos, um prejuízo de 14 milhões de reais e 13 mil passageiros sem transporte no período. Quando isso acontece, impacta demais, porque normalmente já é uma frota muito baixa, né? Não atende à necessidade que a gente tem no dia a dia. E aí, acontecendo isso, a gente fica mais desprovido ainda. Uma adolescente de 13 anos foi arrastada por fios de energia depois de um caminhão derrubar os cabos em um cruzamento. O caso aconteceu na cidade de Mandaguari, no norte do Paraná. O pai da jovem, que estava pilotando a moto, tentou socorrer a menina. O motorista do caminhão só parou depois que foi alertado por testemunhas que viram a cena. A adolescente foi levada para o hospital com ferimentos leves, alguns arranhões nas pernas e nos braços. Um estudo sobre o desmatamento na Amazônia revela que a derrubada da floresta impacta também no desenvolvimento social dos municípios. Ruas de terra batida, mato e esgoto a céu aberto. Na periferia de Altamira, sudeste do Pará, há décadas os moradores esperam por melhores condições de vida. Quando é tempo da política, todo mundo está em cima da gente.
Aí uma promessa para aqui, outra promessa para acolá, e depois que passa, pronto, aí abandona totalmente. A cidade, que tem mais de 126 mil habitantes, é um dos polos madeireiros do Pará, mas pouco desenvolvida. É uma área muito cobiçada por exploradores ilegais, o que faz de Altamira um dos municípios na Amazônia Legal que mais desmatam. Pesquisadores do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, avaliaram indicadores de 772 municípios da região e concluíram que o índice de progresso social da Amazônia é 25% menor que a média nacional. Segundo os pesquisadores, o desmatamento afasta investidores e trava o progresso, com impactos negativos também na saúde, educação, segurança e moradia de mais de 27 milhões de pessoas. O que a gente percebe é que a Amazônia, ao longo desse período de quase uma década, está estagnada em termos sociais. A gente pode dizer que a pecuária da Amazônia, o desmatamento para a pecuária, não trouxe progresso social. 40 imigrantes foram resgatados pela Marinha Espanhola tentando entrar ilegalmente na Europa. Os imigrantes saíram da África nesse pequeno barco. Eles foram resgatados nas Ilhas Canárias, arquipélago que pertence à Espanha. A rota é uma das mais perigosas do mundo. Depois de uma semana embarcados, chega ao fim a viagem dos repórteres Ari Peixoto e Leopoldo de Moraes no mar Mediterrâneo. A primeira equipe de TV brasileira a participar de um resgate de refugiados trouxe o flagrante do salvamento e as histórias das vítimas que deixam tudo para trás. Hoje, no último episódio da série especial O Esperado Desembarque na Itália, uma despedida emocionante e a expectativa para encontrar um novo lar. For you, what's the meaning of home? Home. Lar? Lar é onde a sua gente está. É uma pergunta interessante. Lar é onde as pessoas que eu amo estão e eu posso estar com elas. Lá é o meu lar. That is my home. Estas pessoas já não têm um lar para chamar de seu, mas celebram. A felicidade fica estampada em gestos e olhares. O cansaço, as queimaduras de sol e outras dores físicas e psicológicas estão, neste momento, em segundo plano. Refugiados da Síria e do Sudão, eles apostaram tudo e ganharam a aposta no encontro com o navio da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras. Eu e o repórter cinematográfico Leopoldo de Moraes formamos a primeira equipe de televisão brasileira a acompanhar tão de perto um resgate como este no mar Mediterrâneo. Um momento inesquecível que marca uma virada na vida de quem consegue chegar até aqui. O navio Geo Barents agora se aproxima do porto de La Spezia, ao norte da Itália, onde os 13 sobreviventes vão começar a busca por um novo lar. Para mim, lar significa esse lugar onde você pode ser você mesmo e onde você se sente confortável com os que estão ao seu redor, independentemente se fazem parte da sua família ou não. 3 dias num bote inflável, pouco mais de 3 dias a bordo do Geo Barents. Para os refugiados, a visão da terra que se aproxima é mais do que um sonho. É a certeza do início de uma nova realidade, uma nova vida, bem diferente daquela que eles deixaram para trás. Aos poucos, a alegria vai dando lugar a uma expectativa meio tensa. Por uma escotilha lateral, os refugiados lançam o primeiro olhar para o futuro. Sabem que aquele batalhão de pessoas ali no cais vai investigar cada aspecto da vida deles. Cruz Vermelha, polícia, Ministério da Saúde, autoridades sanitárias e agentes da Frontex, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira. Mas tudo o que eles desejam é uma chance para prosseguir vivendo. O jovem que veio do Líbano quer exercer a profissão de padeiro, encontrar uma noiva e se casar. Pai e mãe só querem uma chance para o filho estudar. Este outro sobrevivente quer abrir uma barbearia. Juntando o pouco que trouxeram nesta viagem de renascimento, eles se preparam para o desembarque
e começam a se despedir dos novos velhos amigos que fizeram a bordo do GEO Barents. Cada abraço, cada aperto de mão vem recheado de gratidão. A gente não fala a mesma língua, mas sabe que eles estão dizendo muito obrigado por salvar as nossas vidas. Essa selfie vai eternizar o momento em que dissemos até logo, boa sorte. O desembarque é lento e protocolar, mas cheio de emoção. A equipe da organização humanitária anota a saída de cada refugiado. A cada degrau que eles descem, estão mais perto de um novo lar. Lar, para mim, a palavra que mais representa é refúgio. É onde nos sentimos cuidados, protegidos e podemos estar relaxados. Dos 13 refugiados que desembarcaram do navio do Médicos Sem Fronteiras, 4 ficaram em La Spezia. Os demais foram transferidos pela Cruz Vermelha italiana para cidades vizinhas da Ligúria, como Savona e aqui, Gênova. Nós tentamos encontrar os locais onde eles estariam instalados, mas as organizações humanitárias daqui ou negaram a presença deles ou proibiram o nosso acesso. Nascida na Argélia, país do norte da África, vizinho à Líbia, Nesma meio que se vê quando está de frente para os refugiados. Toda vez, cada resgate carrega emoção, porque eu vejo ali meus irmãos, meus pais, meus parentes. Vejo muita angústia nos olhos deles e digo, você está salvo agora. You're safe now. No dia seguinte, o GEO Barents já estava navegando de novo, em direção ao sul da Itália. E entre a noite e madrugada de 3 e 4 de julho, resgatou 196 refugiados. Entre eles, 16 mulheres, 47 menores desacompanhados e um bebê. Um salvamento que contrariou estatísticas mortais do Mediterrâneo Central, divulgadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. De acordo com o relatório do Unicef, 11 crianças e adolescentes morrem ou desaparecem a cada semana tentando chegar ao continente europeu. De novo, o porto designado pelas autoridades italianas foi bem distante do local do resgate. Marina de Carrara, 30 quilômetros ao sul de La Spezia, onde desembarcaram os refugiados resgatados durante a nossa permanência no GEO Barents. Apesar disso, a rotina das organizações humanitárias que atuam na região não vai mudar. Elas vão continuar vigilantes, salvando vidas, até que um dia o Mediterrâneo deixe de ser um cemitério sem lápides. Quando você entra para o MSF, o nome já diz, Médicos Sem Fronteiras. Você não sabe onde vai estar amanhã. Então, meu lar é o mundo inteiro. Onde houver pacientes, onde houver gente precisando de ajuda médica, este é o meu lar. That is my home. Are you okay? Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. E logo após Jesus, não perca mais um episódio inédito de Quilos Mortais. Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite.